Região X! Fala aí, galera! Tudo bem com vocês? Tamo juntos! Estamos juntos mais uma vez naquele que multiplica as suas chances de aprovação. Estamos aqui no nosso maravilhoso Projeto X. É isso Você aí. acompanha, você que está aí do outro lado, ávido, no afã de conhecimento, saudoso daquele conteúdo que transforma a sua vida. Estamos aqui para ajudá-los, mais uma vez, a serem sempre felizes. Sempre. Aquele famoso voleio na picanha, só é visto quem é lembrado. Não, ao contrário, só é lembrado Só quem é visto. lembrado quem é Isso. visto, como diria o poeta Zé Bonner. Estamos aqui, né? Eu, Gabriel Mendes, professor de História. Gabriel Feitosa, muito prazer em estar com vocês, também professor de História. A intenção aqui, né, é a gente poder trabalhar um pouco da nossa maravilhosa história do Brasil com a revisão aí para a ESA. Você que está se preparando aí para a Escola de Sargentos do Brasil. Todos os anos temos uma prova muitíssimo disputada aqui, né, concorrente de todo o nosso país, para a tão sonhada ali entrada no EB, né, o Exército Brasileiro. O Projeto X não pode ficar fora dessa, estamos aí iniciando a nossa empreitada agora nos preparatórios para militar, então você aí que tem necessidade, tem aí a sua vontade de participar da ESA, da Escola de Especialistas também, do Exército, dos cadetes do Exército, né, que é a SpaceX, do Colégio Naval também, a galera da Marinha. Todas as provas aí, galera, que trabalham ciências humanas em relação às Forças Armadas, a gente vai tentar agora começar aí cursos específicos em relação a essas provas. Estamos aqui, né, trazendo uma revisãozinha para a prova da ESA de 2018, o ano que a gente está gravando esse vídeo. Não é isso, Zé? Vamos fazer aquele famoso carinho no pescoço, beijinho na nuca, Pois abraço na testa, né? Zé. A ordem dos fatores não altera o produto. Faremos então a nossa A famosa ideia é essa. revisão de história para a prova da ESA que se aproxima, essa semana especial voltada para te atender, meus Perfeitamente. amigos e minhas amigas. Pois né? é, porque agora tem a entrada das meninas também, das moças. Tem menos vagas, né? Muito mais disputado para as meninas, mas, de fato, a galera tá aí com foco total. E a gente vai tentar aqui nesse grande especial, galera, história hoje, geografia num outro vídeo, pra gente começar aí a trabalhar os assuntos mais recorrentes. E aí, qual a ideia? Deixa eu dar uma avançadinha aqui no slide. O que mais cai na ESA? É a pergunta que você, o aluno, sempre faz. Tem aquele aluno lá atrás, né? Ai, isso aqui vai Ô mestre, o que mais cai? Sempre essa pergunta, o cara quer estudar o que mais cai. Não entra nessa, galera, de só estudar o que mais cai, né? Isso já é uma dica poderosa. O aluno quer economizar tempo e quer focar só no que cai mais. Não. Pega e estuda tudo, tá? Pelo amor de Deus. Você que está se preparando esse ano e em qualquer outro ano que a gente esteja gravando aqui, cara, o ideal é você pegar a história do Brasil de cabo a rabo, tá? Tendo maior foco nos assuntos que a gente vai apresentar aqui. Essa é a ideia. E o que a gente fez então? A gente trouxe um top. Topzera, top, Vamos arroba dizer top. quase top 10, vamos dizer assim. Exatamente. Contando com os conteúdos, a gente foi lá, pegou as provinhas sim. de 2012 a 2017 para ver exatamente o que vem sendo mais cobrado nos últimos anos. Nos últimos Então, 5 anos. vocês vão pegar e podem até olhar em outros lugares, vão ver que a ordem está um pouco diferente. Mas por quê? Porque a gente está fazendo a nossa margem recente. de amostragem, ela é muito mais recente. A gente está pegando de 2012 a 2017. E o que mais tem sido cobrado nesses últimos anos? Top 1 aqui, galera, período colonial. 6 questões de período colonial ao longo das provas de 2012, 13, 14, 15, 16, 17. Então, de lá pra cá, nós temos um total de 6 questões. Período colonial é um período muito longo, né? Então, é até legal você ter uma dimensão do que cai dentro dessa época. Porque também, às vezes, a gente coloca, né, período colonial. Pô, o negócio vai do século XVI até o século XIX. É muito tempo de história. O que você foca em período colonial, que a gente até vai conseguir revisar bem hoje, gente? As revoltas, são um ponto muito importante, as revoltas nativistas e emancipacionistas, né, Mendes? A gente tem ali uma incidência bem legal em relação à Conjuração Baiana, Inconfidência Mineira. Você tem ali aquelas revoltas de cunho mais regional, né? O caso dos Emboabas, Mascates, Vila Rica. Então, foca nas revoltas e, obviamente, você vai também lembrar dos ciclos econômicos. Né? A questão ali ligada ao pau-brasil, que ainda é um período chamado de pré-colonial, que não cai tanto. Se você olhar, o pré-colonial está aqui no final. Só 2 questõezinhas. Então, não é tão necessário aquele entendimento ali de 1500 a 1530. Ali não tem tanta incidência. O cara gosta mais do quê? Período açucareiro, período do ouro,
e, obviamente, a questão ligada à nossa expansão territorial, tratados de limites, é um assunto, né, muito recorrente, tem que decorar aquela listinha de tratados, que é bem chata. É o período que mais cai. E mais importante, galera, uma coisa que eu gostaria de chamar muita atenção de vocês. É muito recorrente questões sobre o que a gente denomina na matéria de montagem do sistema colonial. A estrutura que começa com as capitanias hereditárias, governo geral, o funcionamento, a organização das câmaras municipais. Inclusive, eu estou dando essa enfoque porque caem poucas questões sobre, por exemplo, a Igreja Católica. Pois é. Não é tão usual cair na prova da ESA questões referentes às missões jesuíticas. Agora, sobre capitanias hereditárias, governo geral, são temas que estão constantemente presentes nessa prova. Então, essa estrutura política e, como o Biel falou aqui, a montagem econômica, os ciclos econômicos, são matérias muito importantes para você dar uma olhada com mais atenção nessa semana, que aí nós estamos caminhando para a hora da prova. Sem dúvida nenhuma. Então, pô, é o top 1 e junto dele a Era Vargas, que é um período com muita incidência, principalmente pela questão da Segunda Guerra Mundial, que é um grande foco que você tem que manter em história para o Exército. Não é isso, Mendes? Você lembra lá da participação brasileira na Segunda Guerra Mundial? Ano sim, ano não, ano sim. É muito recorrente. Inclusive, galera, quero até chamar a atenção de uma coisa para você que vai fazer a prova no final de semana. Você vai pegar o edital da ESA e tem até que ter cuidado. A galera que está estudando por conta própria, às vezes não tem acesso a determinadas informações. Cuidado. Lá no edital tá falando Brasil Colônia, Brasil Império, Brasil República. E dentro de Brasil República faz-se um recorte sobre a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Cuidado que muitos alunos vêm perguntar para nós durante as aulas: ah, professor, isso significa que o edital está dizendo que só vai ser cobrado até a Segunda Guerra Mundial? Muitos alunos não, têm essa dúvida. Isso é colocado ali porque é um tema muito importante. É claro que dentro das Forças Armadas, para o Exército principalmente, a atuação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, a gente vai trabalhar isso daqui a pouco, foi fundamental. Então isso é um ponto sempre lembrado. Agora, em relação à Era Vargas, o que eu gostaria de chamar a atenção para vocês também. Galera, é uma coisa chata, mas que infelizmente você que está fazendo, vai prestar esse concurso, tem que estar antenado, datas. Já se caiu na prova da ESA perguntando, por exemplo, em que ano se estabeleceu o início do Estado Novo. Ou pergunta se é o ano de criação da Companhia Vale do Rio Doce, ano de criação da CSN, da CSN. Então você tem que estar antenado nessas minúcias, porque a ESA gosta muito de trabalhar com esse tipo de questão. Perguntar as características da Constituição de 34, da Constituição de 37, as duas escritas durante a Era Vargas. Então fica antenado nisso, porque a ESA gosta bastante de trabalhar com esses temas. Pois é. E é um período curto, pô, se você compara o período colonial com a Era Vargas, é até sacanagem, né? Período colonial, 3 séculos. Era Vargas são 15 anos. Mas claro que dentro desses 15 anos de Era Vargas, o cara vai buscar o detalhamento que o Mendes está apontando, então é sempre bom você ter essa dimensão, dividir ali nos períodos específicos, para você conseguir matar as questões sobre Getúlio Vargas, que é, junto com o período colonial, hoje os assuntos mais cobrados na sua prova da ESA, tá? Tá empatado aqui em primeiro lugar. A seguir, a gente fala sobre República Velha ou Primeira República, como você tiver mais antenado em relação ao conteúdo. E em relação à Primeira República, em relação à República Velha, temas que são recorrentes, muito ligados à questão das chamadas revoltas, movimentos sociais. Isso é muito comum, perguntando quais foram os principais acontecimentos em relação à revolta da vacina, mas principalmente, puxando mais uma vez a sardinha para o lado do Exército, para o lado dos militares, caem muitas questões referentes ao tenentismo. É, isso aí. Então fica antenado, porque ali a década de 1920, já no período de crise da República Velha, caem bastante questões perguntando, às vezes, qual o nome da revolta. Caiu uma questão alguns anos atrás perguntando qual o nome da revolta ocorrida na cidade do Rio de Janeiro, organizado pelos militares do Exército, os tenentes, que era para você, o gabarito era Revolta 18 do Forte Copacabana. Como caem questões já sobre a revolta da Chibata, que é um movimento fora do tenentismo, mas também dentro das Forças Armadas. Então, fiquem antenados, porque esse momento, principalmente ali de movimentos sociais, revoltas sociais, ele é muito comum. Mas também pode aparecer questões sobre temas mais clássicos.
política do café com leite, política dos governadores, encilhamento, questões econômicas também caem bastante. Encilhamento, exatamente. A gente vai trabalhar. Exatamente. Então, fiquem antenados porque é um período maior, né, que vai de 1889 a 1930 e com muitos acontecimentos. E às vezes ao longo do estudo deixa alguma informação passar. Hoje, quando a gente fizer a revisão aqui, se a gente mencionar alguma coisa que na tua cabeça não esteja muito claro, é o momento de você lá buscar informação e aprofundar. Pois é. E aí, seguindo a lista, empatado em segundo lugar, você tem Segundo Reinado, que é um período específico do nosso império, né, muito longo, né, de 1840 até 1889, o governo de Dom Pedro II. Aqui, galera, com um detalhe, né? Além da Segunda Guerra Mundial, que é muito cobrada, essa guerra ocorrida no Segundo Reinado também é incidente, que é a famosa Guerra do Paraguai, né, também chamada de Guerra da Tríplice Aliança. É um conflito muito cobrado na ESA, é um conflito muito cobrado na SpaceX, enfim, tem que ter atenção a esses momentos célebres do Exército Brasileiro. Eles vão gostar de ressaltar esse elemento. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra do Paraguai, os levantes militares que o Mendes já mencionou. E aí, o Segundo Reinado é muito cobrado em relação a isso, uma atenção especial à questão das guerras na região do Prata. É histórica a preocupação desses concursos militares, principalmente em relação à história do Brasil, de trabalhar muito questões econômicas. Também. Então fiquem antenados, porque já caiu na prova da ESA, perguntando sobre, por exemplo, a tarifa Alves Branco, sobre a tarifa Silva Ferraz, sobre as mudanças, sobre o ciclo econômico do café, propriamente falando. Então, as leis contra o tráfico negreiro. Exatamente, as leis antitráfico. Então tem que ficar antenado, porque apesar do período do Segundo Reinado ser bastante longo, são 39 anos, geralmente, em relação à ESA principalmente, foca-se muito nos aspectos econômicos, as questões relacionadas ao chamado da questão servil, ao abolicionismo também são muito comuns. E esse ano, especialmente, a gente tem a efeméride da Lei Áurea, não são 130 anos de Lei Áurea, e está inserido no contexto aqui. Então, falar de escravidão pode ser interessante para sua prova e para qualquer outra prova, na verdade, né? Porque efeméride é uma parada que o cara cobra desde o concurso da NASA até, né, a ESA. Bebedor de escola na esquina. Exatamente. Casa, né? Eles gostam muito. E aí, galera, a gente já começa a entrar aqui no hall das menos cobradas, mas que aparecem. Período joanino, né? Você lembra ali da chegada de Dom João VI ao Rio de Janeiro. Aqui você dá um destaque para a abertura dos portos, a elevação do Brasil a Reino Unido. Isso ocorre aqui no contexto de Dom João. Já caiu algumas vezes também em relação ao período joanino, a chamada Insurreição Pernambucana de 1817. E cuidado, porque a gente estava fazendo uma questão um dia desses com meus alunos. E caiu uma questão que eu achei muito maravilhosa e que ela pode ser uma pegadinha. Perguntando qual é o outro nome da insurreição pernambucana. Chama-se Revolução dos Padres. Então cuidado, porque eu trabalhei essa questão esses dias com meus alunos, eles deram 360 na cadeira e falaram, como assim? Mas é isso mesmo, galera. Porque você tem a participação ali do Seminário de Olinda, né? Isso, exatamente. A participação de padres. Padre Roma e Miguelinho. Isso, e o próprio Frei Caneca, que já participa desse movimento também. Então, a forte atuação faz com que o movimento também receba esse nome. Então, fica antenado. Os tratados de 1810, beleza? Aliança e Amizade, Comércio e Navegação. Essa parte econômica eles gostam muito. E é o nosso processo de independência, né? Então, vem aparecendo. E aí a gente vem regência, você lembra das revoltas, destaque para a Farroupilha. Aqui recentemente tivemos uma questão sobre Malês, que foi cobrada recentemente, a única revolta de escravos ali daquele período. Expansão marítima é um tema que eu tenho ressaltado muito com os meus alunos dos meus cursos presenciais, né? Expansão marítima é um tema de história geral. E a ESA tem trabalhado história geral ali, direta ou indiretamente nas suas questões. Então o aluno fica muito bitolado em só ver Brasil, 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 esquece o contexto estrangeiro e erra questões desse tipo. No ano passado, né, em 2017, nós tivemos uma questão lá que falava dos venezianos, né, da participação daqueles de Veneza no controle do comércio no Mediterrâneo e tudo mais. Ou seja, é um elemento ligado à Itália, mas que vai influenciar na chegada dos portugueses ao Brasil. Então fica atento. O cara pode tentar puxar a história geral em vários temas. Segunda Guerra Mundial, ele pode querer falar do contexto estrangeiro, falar ali da tríplice, aliás, da Primeira Guerra Mundial, né, de tríplice aliança e tríplice entente. Ou ainda na segunda, falar dos aliados e do eixo. Então fica antenado que não é só Brasil.
pode aparecer indiretamente alguma questão falando do que está acontecendo na Europa. Até porque né? já caiu. Sim, Inclusive sobre essa perspectiva da Segunda Guerra e qual lado o Brasil apoiou, isso já caiu na prova da ESA. Exatamente. Então é para ficar ligado. Em relação à expansão marítima, ela foi muito cobrada nos concursos na década de 90. A gente percebeu que no início dos anos 2000 houve uma diminuição no número de questões. Sim. Mas percebam, está sempre presente. E foi o que o Biel falou. É você analisar não apenas o aspecto ligado diretamente à ocupação do Brasil, mas também ao todo o processo de expansão marítima. Pioneirismo português. Gostam muito disso. As causas, o que levou Portugal a ser o pioneiro? A questão da centralização, da pacificação interna, dos acordos com a burguesia, a Revolução de Avis, são assuntos relacionados à Europa, mas que vão influenciar o Brasil. Diretamente associado em relação à expansão marítima, a ideia causa-consequência. Isso é muito cobrado em relação à expansão marítima no concurso da ESA. Ou seja, o que levou o processo da expansão marítima e quais foram as consequências da expansão marítima, beleza? Então isso tem que ficar atento. Apesar de não cair muito, tem caído nos últimos anos, anos 90, como ele mencionou, caiu bastante. E no ano passado nós tivemos, de 2012 para cá, 3 questões. Então tem que ficar atento a esse tema, não pode ignorá-lo. E aqui, a galera na lanterna aqui, né, pré-colônia e Nova República. E ninguém te ouve, né? Já dizer que quando... Mas cai, né? Você lembra aqui no caso do pré-colonial das expedições, Cristóvão Jacques, Gaspar de Lemos, né? Aquela ideia das expedições guarda-costas, que expulsaram ali uma presença francesa. A exploração econômica do pau-brasil. Escambo, estanco, a presença do índio, que não é escravizado ainda, né? Você tem, na verdade, uma troca de interesses entre o português e o indígena, eles já gostaram de ressaltar isso. O fato aqui da gente não ter ainda uma agricultura bem estabelecida, o período pré-colonial é aquele período de certo abandono, né? Onde o Brasil não foi de fato colonizado, porque não havia um ciclo econômico de plantio. Então, ele aparece aqui em penúltimo. E Nova República sempre com a mesma questãozinha, né, Mendes? Ou plano Collor ou plano real, né? Isso é muito clássico. É aquela ideia de comparar os dois. Qual foi o presidente que criou o Plano Real, que caiu no ano de 2017? Você marcava lá Fernando Henrique. Fernando Henrique não era. Eu falo, né? É o tipo de questão que diferencia o cara que passa e o que não passa. Porque o cara que não passa, ele marca isso feliz. Pois é. E aí ele pega depois o gabarito e até questiona o gabarito, né? Questiona. Como os alunos ano passado fizeram. Que isso aqui, ó. Esse gabarito aqui tá totalmente errado. E aí, na verdade, o cara perdeu a atenção ali. Do aluno que, às vezes, compartilha de um senso comum que não é o verdadeiro e acaba cometendo um erro que é crasso, que vai ali te colocar fora da prova. Ciclos econômicos. Pensou em Nova República, tem que pensar, nos planos econômicos. Desde o Plano Cruzado 2, Bresser, Verão, Plano Collor, Plano Real, todos os planos econômicos, prestar atenção nas características de cada um deles, né? porque chatinho, exatamente, é a parte que eu falei até para os meus alunos presenciais, é a parte para tu pegar, anotar no caderno, fazer ali um modelinho para você decorar, cara. Tem que decorar. A parada é essa, você vai ter que decorar. A chatice é essa. Essa coisa, não tem que decorar a história. Gente, pensando na ESA, muita coisa tem que ser decorada mesmo, a verdade é essa. Tem que ser objetivo. E pensar em Nova República, estuda de maneira muito pragmática, não fica ali tentando se ater a detalhes muito complicados. A ideia é você, de forma objetiva, lembrar dos planos. Constituição Brasileira de 88, que é a nossa atual. Inclusive, esse ano é uma efeméride também, né? Tá completando 30 anos, e de fato, nós temos aqui uma listinha para você revisar na sua semana de prova e mandar bem no seu concurso. Mas vamos ao que interessa, vamos ao conteúdo para você ficar feliz.